Quero refletir com os irmãos nessa noite na palavra do Senhor. E talvez você tenha se acostumado com o nosso modelo de pregação, com a forma que temos trabalhado pregação, e você fala, poxa, esse mês nós não trabalhamos uma série, como de costume nós temos feito. Mas eu quero convidar você, é verdade, a gente tem trabalhado temas mais avulsos nesse mês de fevereiro, mas eu quero convidar você a partir do mês de março, a partir do próximo domingo, pela manhã, nós vamos introduzir uma série, vai ser algo mais introdutório mesmo, sobre o Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Nós vamos começar uma série expositiva de Marcos, a partir do próximo domingo pela manhã, à noite nós faremos a exposição do texto e nós vamos caminhar ao longo do Evangelho de Marcos aí por um período. Então eu convido você a participar, a se envolver. Inclusive essa vai ser a nossa base para o material que nós estamos preparando para os cultos domésticos. Então participe dos cultos. Se você não pode estar presente durante a semana, entra lá na live, assiste a pregação. O pessoal da mídia tem feito os recortes da pregação. Você pode só assistir a pregação e eu convido você então a se envolver conosco. Mas mesmo não trabalhando, como disse, nesse mês em séries ou em uma série, nós refletimos, e se você se lembrar, parar um pouquinho comigo aqui, você vai se lembrar que nós refletimos em temas muito importantes. Nós começamos esse mês refletindo sobre uma questão, quais são as nossas prioridades? E nós vimos com base no livro de Ageu, capítulo 1, dos versos 1 a 15, sobre a importância de definirmos prioridades adequadas, as consequências de viver uma vida de desobediência, e que nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, nós podemos ser curados e podemos ser transformados pela palavra de Deus. No segundo domingo, nós estávamos lá no retiro de carnaval, os irmãos que estavam lá refletiram sobre esse tema, enraizados pelo poder transformador do Evangelho, como viver para a glória de Deus, em intimidade com Deus, e esse processo de santidade que nós vivemos na nossa caminhada. Os irmãos que não foram para o retiro e estavam no domingo aqui à noite no templo, nós refletimos sobre o processo de crescimento, sobre o processo de amadurecimento espiritual. E da semana passada, nós falamos sobre a importância do ensino para a igreja, com base lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17, e destacamos algumas bases, alguns princípios que sustentam a importância do ensino na igreja. E nós vimos que a Escritura tem autoridade divina, a Escritura beneficia aqueles que a estudam, e a Escritura é o meio que Deus usa para nos levar à maturidade. Essas foram as temáticas que nortearam a nossa igreja durante esse mês. E a minha oração e o meu desejo é que não fique restrito a esse mês, mas que nós possamos, com a graça de Deus, ser transformados naquilo que precisamos mudar para sermos moldados à imagem de Cristo Jesus. Algo que eu quero, na nossa introdução, nessa reflexão, te chamar a atenção nessa noite, é que como igreja, nós somos a comunidade que respondeu com arrependimento e fé às boas novas do reino de Deus, e fomos encarregados por Deus para fazer com que essas boas novas, ou seja, com que o Evangelho se torne conhecido por todas as pessoas. Nós temos a responsabilidade de pregar e convidar as pessoas a crer no Evangelho e a viver a palavra de Deus. Jesus, ele enfatiza a necessidade do cristão ser fundamentalmente diferente daqueles que não são cristãos, mas ele também diz que nós devemos exercer influência neste mundo, para o bem do mundo ao nosso redor. E para definir a natureza da influência que nós devemos exercer, Jesus ele utiliza duas figuras, duas imagens muito comuns. Jesus utiliza a figura do sal e a figura da luz,
e diz para nós que o mundo é sombrio, mas nós cristãos devemos ser luz no mundo. Que o mundo é decadente, mas como cristãos nós somos o sal que impede a deterioração, a decomposição desse mundo. Nós somos a luz que brilha na escuridão e o sal que infiltra a carne que está em decomposição. Ou seja, nós somos chamados para sermos inconfundíveis como discípulos de Jesus. Nós somos chamados para, como discípulos de Jesus, estar e permear a sociedade, para sermos influentes na sociedade em que nós vivemos. Nas palavras de John Stott, abre aspas, ele diz assim: Jesus chama os seus discípulos para exercerem uma influência dupla na comunidade secular. Uma influência negativa de impedir a sua deterioração e uma influência positiva de produzir a luz nas trevas, pois impedir a propagação do mal é uma coisa e promover a propagação da verdade, da beleza e da bondade é outra. Esse é o chamado que nós recebemos de permear, de estar, de fazer parte dessa sociedade e sermos influentes na sociedade em que nós vivemos. E eu quero pensar com os irmãos nessa noite no tema que eu intitulei como chamados para influenciar. Todos nós temos o poder de influenciar. Todos nós temos o poder de influenciar. Nós já nascemos com ele, ou desenvolvemos com o passar dos anos. E quando nós falamos em influência, nós precisamos lembrar de algo que está muito correlato com essa palavra influência, que é liderar. Porque liderar nada mais é do que influenciar. Nós somos chamados para influenciar o mundo, influenciar pessoas. Eu e você precisamos ser influenciados pela palavra de Deus, pelo exemplo de Cristo e pela ação do Espírito Santo de Deus para influenciar a nossa casa, o mundo em que vivemos. E se Deus nos deu uma posição de liderança na igreja, no trabalho, sermos boas influências, servindo e compartilhando na influência que Jesus tem na minha e na sua vida. Eu não quero ficar preso aqui, ou me estender em definições sobre liderança, que não é esse o propósito, mas apenas em um aspecto ainda introdutório, e de uma forma muito simplista. Quando nós falamos em liderança, ela está diretamente relacionada com duas capacidades: comandar e influenciar. Comandar pessoas, influenciar pessoas e, de uma forma mais genérica, produzir resultados. E quando nós trazemos esse conceito de liderança à luz da liderança cristã, o líder cristão, nesse aspecto de influência e resultados, ele tem como base princípios norteadores e valores e objetivos que são coerentes com a vontade de Deus descrito nas Escrituras. O líder cristão, ele usa a capacidade, ele usa a habilidade, ele usa o dom que ele recebeu, que Deus lhe deu, e influencia um grupo específico. Seja em casa, seja na igreja local, seja de forma denominacional, enfim, ele influencia o povo de Deus em direção ao propósito de Deus para esse grupo. E é interessante que talvez você está me ouvindo e você fala: mas eu nunca fiz um curso de liderança, porque eu não tenho uma posição de liderança, mas exercer esse tipo de influência não precisa necessariamente de uma posição, não precisa necessariamente de um título, não precisa necessariamente de um treinamento formal.
Porque um líder cristão, alguém que foi chamado por Deus, que recebeu uma habilidade de Deus, foi capacitado por Deus para influenciar na sua casa, no grupo local, ele é alguém cheio do desejo de servir. É alguém que tem um carisma que contagia, é alguém que tem um testemunho de vida, é alguém que vai crescendo e desenvolvendo uma vivência de fé cristã, uma espiritualidade profunda. Alguém que cresce de forma contagiante e de forma convidativa e que as pessoas dizem, eu também quero ser assim. Quem nunca teve um líder ou foi liderado por alguém que você olha para aquela pessoa e diz, uau, essa pessoa me inspira em algumas coisas. Ou seja, essa pessoa me influencia em algumas áreas. Com base em tudo que eu falei aqui, talvez você esteja pensando, legal, Bruno. Legal, pastor, de fato isso é parte do que se espera de um líder cristão, mas eu não sou um líder. Eu não tenho aptidões naturais para a liderança, eu não desenvolvi certas habilidades para a liderança, e sinceramente, na minha caminhada de vida eu acho que nem líder eu serei. Ou talvez você diz, eu estou chegando aqui na igreja, estou visitando a igreja, o pastor está falando sobre liderança, essa mensagem não é para mim, esse papo é para os líderes da igreja. Obviamente, a liderança, o ser um líder, requer qualidades, requer habilidades. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, porque acredito sim que todo mundo possa se tornar um líder, desenvolver habilidades, atender ao chamado de Deus. Mas nem todas as pessoas serão de fato, ou é de fato um líder de grandes influências. Eu gosto da ideia de que possuem, que existem muitos tipos e graus de liderança, e que essa liderança assume variadas formas na sociedade, mas o fato é que nem todos os líderes possuem uma função de destaque, mas todos exercem influência. Quero dar alguns exemplos aqui. Os pastores, os bispos, os reverendos, os padres, enfim, eles são líderes na igreja, na sua comunidade local. Os pais são, ou deveriam ser, líderes em suas casas, nas suas famílias. Esse é o papel que nós recebemos. Os professores são líderes na escola, na sala de aula. Os altos executivos, os juízes, os médicos, têm responsabilidades, têm atribuições de liderança em suas áreas. Escritores, jornalistas, artistas, produtores, exercem algum nível de liderança pela influência que possuem. Eu estou estabelecendo aqui, então, alguns princípios como ponto de partida para esse tema. E eu quero, a partir daqui, me limitar nessa questão de influência. Porque influenciar é exercer, é sofrer influência, é persuadir, é inspirar, é instigar, é induzir alguém a fazer alguma coisa, é levar a agir de determinada maneira, independente da função ou cargo. O líder de determinado círculo, ambiente, é aquele que influencia os que estão ao seu redor. É uma habilidade, é uma capacidade de liderança que pode ser usada de forma positiva, saudável para o grupo, ou também pode ser usada de forma muito trágica. Nós podemos ser uma boa influência, mas nós também podemos ser uma má influência. Além do fato de que nós podemos influenciar de forma positiva ou negativa, nós também podemos sofrer influências positivas ou negativas. Por isso, independentemente do grau
ou o nível de liderança que desempenhamos, nós precisamos, e esse é meu convite para você nessa noite, nos preocupar com o tipo de influência que nós estamos exercendo. Essa é a proposta da nossa reflexão, e eu convido você a abrir sua Bíblia em Daniel. Daniel capítulo 1. É interessante que quando nós falamos, deixa a sua Bíblia aberta aí, nós já vamos para o texto. É interessante que quando nós falamos em liderança, nós poucas vezes colocamos Daniel na lista de exemplo. Jesus, obviamente, é o modelo referencial na prática de liderança cristã. Ele é a nossa referência, o nosso modelo, ele é o ponto de partida, ele é a fonte de instrução sobre como nós lideramos, exercemos influência de forma cristã. Mas nós temos diversos outros exemplos bíblicos de homens que foram usados por Deus: Pedro, Paulo, José, Moisés, Josué, Davi, Neemias. Homens que foram moldados e preparados e usados por Deus, que tiveram na sua caminhada coragem e determinação e exerceram liderança. Por que não mencionar algumas mulheres, como por exemplo Esther, como Débora, entre outras, de enorme influência sobre famílias, comunidades e nações? Mas como eu disse, Daniel muitas vezes é um personagem que nós pouco utilizamos quando nós falamos de liderança, mas Daniel é um modelo de líder que nos inspira e que nos traz grandes lições. Primeiro, a lição que eu gostaria ainda, olhando para Daniel, antes de ler o texto, é que Daniel, ele não exerceu liderança pelo cargo que ele ocupava. Pelos prestígios, pelos holofotes, embora ao longo da jornada ele ganhou posições de destaque. Mas Daniel nos inspira. Daniel lidera e nos influencia pelo seu testemunho de vida. Por uma espiritualidade saudável e por uma espiritualidade profunda. É um exemplo para nós de alguém que não foi influenciado pelo meio em que estava vivendo, mas alguém de forte influência, um influenciador. Alguém que fez diferença no meio em que vivia. Alguém que atraiu pessoas a conhecer o seu Deus, através do seu exemplo de vida. Alguém que através do seu exemplo de vida influenciou até mesmo os reis de grandes impérios. Alguém que obedeceu a Deus e poderia influenciar outras pessoas a obedecerem a Deus. Um jovem que influenciava pelo caráter, que influenciava pela forma com que se relacionava com as pessoas, que influenciava para como entendia e direcionava as coisas aos propósitos de Deus. E certamente, uma pessoa que inspirava outros a segui-lo. Daniel, capítulo 1. Volta para mim, Mari, por favor. Vou ler lá do verso 1 mesmo. Daniel 1, a partir do verso 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios.
Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivessem simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens, da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinham encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais o apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, a Ananias, a Misael e a Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábio do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Palavra do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, naquilo que nós já meditamos até aqui como introdução, mas agora na sua palavra que vai ser exposta, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você conhece a história bíblica, você sabe que o povo de Deus, Judá, devido à sua desobediência, à sua idolatria, eles quebraram a lei de Deus, e Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e eles foram exilados para a Babilônia. Eu já expliquei isso aqui com mais detalhes em outros contextos, mas a política de conquista babilônica era saquear o templo, era levar os tesouros reais, era levar cativo o rei, os oficiais do palácio, os executivos, os artesãos e toda a comunidade de líderes, e depois então dispersar o povo. Ou seja, eles não pegavam apenas os objetos preciosos no templo, mas eles pegavam os mais brilhantes jovens de Judá. Daniel e seus amigos estavam no grupo desses que haviam sido deportados para a Babilônia. Eram pessoas de alta classe, eram nobres, eram cultos e pertenciam a famílias reais de Judá. Eram capazes de servir no palácio do rei. E é interessante que Daniel e os seus amigos, eles cresceram em um ambiente de infidelidade. Eles cresceram em um ambiente de desobediência. Eles cresceram em um ambiente de guerra, de mundanismo,
no meio do reino de Judá, ao mesmo tempo em que, muito possivelmente, eles passaram a sua infância crescendo debaixo da influência de um rei muito piedoso, ou talvez vendo os reflexos do reinado desse rei piedoso, que é Josias, que foi reformador em Judá, que reformou o templo, que convocou o povo ao arrependimento, que trouxe a palavra, a lei de Deus, de volta para o centro de Israel, e que trouxe os valores, os princípios da lei, da Torá ali para o povo. E esses jovens, muito possivelmente, eles foram instruídos em casas. Foram lá que eles aprenderam a lei de Deus, e muito possivelmente foram criados de uma forma muito próxima ao rei, uma vez que eles eram filhos de nobres. E certamente, ter crescido nesse processo, impactou na vida deles. É interessante que, se você tem ouvido as mensagens durante esse mês de fevereiro, eu tenho chamado a atenção nessa ideia de instruir e viver a igreja, o ensino da palavra a partir da nossa casa e da igreja para a nossa casa, de casa para a igreja e da igreja para casa. A Babilônia, queridos, não tinha uma cosmovisão ou uma visão de mundo cristã, ou de acordo com a lei de Deus aqui desse contexto. As suas crenças básicas não eram alinhados com os valores e princípios da palavra de Deus, ou nesse caso aqui com a lei. E foi nessa sociedade que Daniel foi viver, ou foi obrigado a viver. E é interessante que Daniel, ele não se isolou. Daniel, ele influenciou, ou foi influenciado, ele influenciou. Ele ganha um destaque de influência no contexto em que ele está vivendo. E nós aprendemos, ao ler, ao meditar na vida de Daniel, algumas lições sobre integridade, sobre retidão, na influência que nós exercemos. E eu quero nessa noite destacar duas de uma forma muito objetiva. A primeira influência, ou a primeira lição sobre a integridade de Daniel, a influência que ele exerce, a primeira é que Daniel tinha um compromisso com a sua fé. Daniel era alguém comprometido com a sua fé. Veja comigo, você conhece a história de Daniel certamente. Na Babilônia, Daniel e os demais ali, seus amigos, eles receberiam um treinamento de 3 anos. Eles depois disso passariam a servir o rei. Eles não foram fazer um estágio, eles não foram fazer um intercâmbio, eles não foram procurar uma melhora de vida em outro país, eles foram forçados a ir para a Babilônia. E o interesse de Nabucodonosor, rei daquele grande império, era mudar a cultura daquele povo, e principalmente daqueles jovens, e fazer com que eles esquecessem quem era o seu Deus, esquecessem a sua nacionalidade, e deixassem de servir a Deus, para tornar-se então um servo do rei da Babilônia, e dos deuses daquele local. O objetivo ali não era apenas afastar Daniel da sua religião, da sua cultura. Eles queriam mudar a identidade de Daniel. Quem você é, Daniel? Eles alteram os pilares da identidade de um povo. Eles mudam a língua, o idioma, eles mudam o costume, a comida, eles mudam o nome, eles mudam a religião. Imagina eu com meus 41 anos de idade, chegando em algum lugar e agora a pessoa falando, você não chama mais Bruno. Eu acho que eu ia demorar algum tempo para ouvir alguém me chamando pelo meu novo nome e atender. Porque 41 anos, eu escuto o Bruno. Eu acho que eu demoraria, mesmo aprendendo um outro idioma, algum tempo para digerir que não é minha língua, aquilo não é minha língua.
Eu acho que demoraria algum tempo para ser desconstruído daquilo que a palavra de Deus me formatou, daquilo que a minha fé me aproximou de Deus. E Daniel está exposto a isso. Nós lemos dos versos 4 a 7, a mudança de nome. E o nome era algo muito sério para o judeu. O judeu, ele escolhia o nome pela circunstância do nascimento, ou pelo que aquela pessoa poderia ser. E trocar o nome, dando o nome relacionado aos seus deuses, que é o mais grave aqui, é como se a Babilônia estivesse demonstrando que Daniel e seus amigos não eram mais filhos de Deus. Vocês fazem parte agora desse povo. Esses são os deuses de vocês. Mudaram a língua, mudaram o costume, mudaram a comida, mudaram o nome. Mas a partir do verso 8 que nós lemos, nós vamos ver que Daniel começa a demonstrar alguma resistência. E essa resistência de Daniel demonstra um compromisso dele com a sua fé. Olha o verso 8 e 9. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, e tivesse simpatia por ele. Eu imagino Daniel pensando, Deus, não dá. Disso eu não vou participar. Isso eu vou mostrar resistência. A primeira porção da comida da mesa de Nabucodonosor era oferecida a ídolos. O vinho derramado sobre um altar pagão, animais impuros eram usados e seu abate, seu preparo não seguiam os regulamentos da lei que Daniel conhecia, que vem lá desde Levíticos. E por isso ele considerava impura e contaminada aquela comida. E Daniel decidiu não ficar impuro, comendo a comida e bebendo o vinho, não participar. E ele chega lá para o camarada chamado Aspenaz, e ele fala assim, ó, dá uma força aí para mim. Me ajuda a me livrar desse alimento. E é interessante que, por que ele consegue? Porque ele foi eloquente na sua forma de dizer? É isso que o texto diz? Porque Deus foi bondoso. E Deus, então, prepara o cenário para que ele se abstenha desses alimentos. Daniel podia ser penalizado. Os chefes dos oficiais tinham medo do rei, mas Daniel não podia comer aqueles alimentos. Porque os alimentos consagrados poderiam indicar que ele fosse leal, que ele fazia parte daquilo. E Deus dá graça para Daniel resistir. Deus dá graça para Daniel não abrir mão da lei e da palavra de Deus. Queridos, o que Daniel estava vivendo ali, é como se você fosse formatar alguma... Quem já formatou aqui HD de computador? Quem tem... O Robson nem fala, né, Robson? Quem tem prática nisso? Mas quem é muito leigo, parece que tem alguma área que vem de fábrica. Sabe aquelas propagandas chatas? Que só quem conhece um pouquinho consegue burlar e formatar zero? É como se a Babilônia estivesse tentando formatar o coração de Daniel, e naquele momento dissesse assim, aqui tem algo que não pode ser formatado. Aqui tem algo que não vai voltar, não vai ser induzido por esse novo programa. Aqui tem algo que não vai ser moldado. É de fábrica, está blindado. E esse estar de fábrica, esse estar blindado, é o compromisso de Daniel com a sua fé. Você muda a comida, você muda o nome, você muda qualquer coisa, mas o meu compromisso com a minha fé está blindado. Não dá para mudar de qualquer jeito. Porque mesmo ganhando um novo nome, Daniel, ele sabia a quem ele pertencia e a quem ele devia lealdade. Eles mudaram o nome de Daniel, mas eles não mudaram a fé e o coração de Daniel. Queridos,
tornando isso mais prático para mim e para você. A vida de um cristão, ela tem que demonstrar Jesus. Não importa se você está na igreja, não importa se você está na sua casa, não importa se você está no trabalho, não importa se você está na sua vizinhança. A vida do cristão precisa demonstrar a fé dele. Tem muito cristão que não faz mais diferença, que não influencia a sociedade em que vive, porque não possui um compromisso com a fé cristã. E o pior, alguns além de não influenciar, ainda são fortemente influenciados pelo mundo secularizado em que nós vivemos. Talvez as lutas, as dificuldades, a falta de esperança, a secularização, a falta de compromisso, a falta de uma espiritualidade profunda, tornaram alguns incrédulos, alguns frios na fé, descomprometidos e mais influenciados do que influenciadores na sociedade em que vivem. Não demonstram compromisso com a sua fé, não vivem ou não refletem a sua fé em relação a decisões, por exemplo, sobre sexualidade, sobre família, sobre vocação, sobre mordomia, administração. Porque talvez não passaram por uma transformação de mente, de coração, de comportamento. As suas mentes e os seus valores, o tempo passa e ainda estão desalinhados com os princípios e com os valores da palavra de Deus. Mas como é lindo aquele que está comprometido, e quando chegam os dias ruins, quando chegam as influências em sua vida, o seu coração está blindado, a sua fé está blindada. Vale a pena, queridos, ser fiel a Deus. Mesmo quando a Babilônia nos assusta, nos assedia, ou nos força, como fez com Daniel, o meu convite é para que eu e você permaneçamos firmes em Jesus. Com a graça de Deus, queridos, é possível dizer não, é possível não se contaminar com o mundo em que nós vivemos. Daniel, ele tomou uma posição, com base no compromisso com a sua fé, com base no seu Deus, nas suas promessas, e ele tomou uma posição para não se contaminar, para não influenciar e não ser influenciado. E a minha pergunta para mim e para você é: e nós, que decisão temos tomado? Que decisões nós temos tomado? Nós estamos comprometidos de fato com a nossa fé? E quando eu falo com a nossa fé, eu quero que você vá a aspectos profundos do tipo ao Deus que você diz ser o seu Deus, ao Senhor que você diz ser o seu Senhor, ao Salvador que você diz ser o seu Salvador, a luz que o seu Salvador mandou que você seja, o sal que Ele mandou que você viva nesse mundo, a influência que eu e você temos. Nós estamos comprometidos com isso, queridos. Porque eu acho que, às vezes a gente reclama do nosso trabalho, e eu já ouvi crente reclamando de um ambiente, trabalho com pessoas não cristãs, pastor, e ali é um ambiente muito hostil. E aí é como se o grande problema fosse trabalhar com pessoas não cristãs. Querido, você já pensou que Deus está te colocando ali talvez para você influenciar essas pessoas? Para você mostrar o que é ser um cristão de verdade? Para você mostrar o que é ter um compromisso com Deus? Você já pensou nisso? Mas há uma segunda lição que esse texto nos ensina. É a competência e a excelência de Daniel. A influência que Daniel exerce tem como base o compromisso de Daniel com a sua fé. Mas Daniel também mostra competência e excelência. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Deus deu êxito a Daniel.
Deus abençoou o propósito de Daniel. Nós vimos isso nos versos que nós lemos. E é interessante que Daniel, ele não pegou os atalhos. Daniel, ele não abandonou a sua fé. Pelo contrário, ele foi comprometido com ela. E isso trouxe êxito para Daniel e seus irmãos judeus. Com base na experiência de comer legumes e beber água por 10 dias, e no resultado da aparência saudáveis e fortes, depois daquele período, o encarregado tirou a comida. Tirou a comida especial ali, o vinho do rei do cardápio deles, e em lugar disso ele dava vegetais, legumes e água. E aqui não há nenhuma normatização para que eu e você se alimente de vegetais e água, tá? Fecha parênteses. É um contexto específico aqui. E o texto que nós lemos diz que Daniel e seus amigos, a Daniel e seus amigos, Deus lhe deu sabedoria. Deus lhe deu inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E o texto diz que Daniel, além disso, sabia interpretar todos os tipos de visões e sonhos, o que inclusive vai pôr ele futuramente em evidência. E quando eles são apresentados ao rei, ao final deste período de treinamento, ao final desse HD sendo restaurado de acordo com a Babilônia lá, com os programas da Babilônia, o rei não encontrou ninguém comparável a eles. E diante da entrevista que o rei faz com esses jovens, descobriu, além de não encontrar ninguém como eles, que eles eram 10 vezes, e 10 vezes aqui é uma forma de exagero, para dizer que eles eram mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu rei. Queridos, Deus dotou aqueles jovens com capacidades, com habilidades extraordinárias. E Daniel, ainda além de receber essas capacidades, habilidades extraordinárias, ele interpretava os sonhos, visões. Nabucodonosor ficou encantado com aqueles jovens. Eu quero eles na minha presença, eu quero eles para me servirem. E é interessante que o texto nos diz que isso não veio por mérito deles. Foi algo que Deus deu, é dom de Deus. E se Deus deu, não vem por mérito. O ponto que eu quero destacar aqui é que tem que ser aplicado com competência e excelência. Daniel, ele não tinha apenas compromisso com a sua fé, mas com a graça de Deus ele era competente na sua área de atuação, queridos. Ele influenciou, ele contagiou outros na direção de fazer o bem, fazendo uso da sua competência, das suas habilidades que ele havia recebido do Senhor. Queridos, uma das formas que nós temos de influenciar o meio em que nós estamos inserindo é crescendo em competência, ou seja, ganhar espaço para ser ouvido e testemunhar a nossa fé, porque competência naturalmente gera influência. Alguém competente em uma área, a gente quer ouvir, a gente quer saber o que ele tem para dizer sobre aquilo, e ele vai gerar influência sobre nós, sobre certo assunto. Eu quero te chamar a atenção aqui, olhando para a vida de Daniel e olhando para as nossas vidas, em 2 pontos. Porque muitas vezes nesse mundo secularizado em que vivemos, muitos esquecem que foi Deus que deu sabedoria, que deu oportunidade. E muitos correm achando que são alguma coisa. Porque são bons, são cheios de competência, gente cheia de si mesmo. Eu não quero desvalorizar o seu esforço, ele tem mérito, ele tem oportunidades que você conseguiu por conta disso, mas para mantermos uma influência íntegra e cristã nessa sociedade em que nós vivemos, nós precisamos ter enraizados dentro de nós, que é Deus quem nos dá, que é Deus que nos faz ser alguma coisa, que nós somos a partir dele.
Sim, você acordou cedo. Você ouviu do seu professor várias vezes o que você faz da meia-noite às 6. Sim, quem não ouviu isso? Mas as oportunidades que nós temos foi porque Deus nos deu. E nós precisamos ter esse reconhecimento da grandeza do nosso Deus. E se Deus nos deu, tem nos dado, nós devemos fazer com excelência. Eu me lembro da minha primeira faculdade, ainda aos meus 20 e poucos anos de idade. Primeiro semestre da faculdade, trabalhando, correria. E eu fiquei no primeiro semestre, acho que de 6 matérias, eu fiquei em 3 exames. Falei, não dá, né? Aquele ritmo de escola que eu estava mais fraca e tal, falei, não dá. E de 3 exames trabalhando, eu não tinha o tempo para me dedicar àquela que eu estava com mais dificuldade. Eu falei, pelo menos 2 eu vou garantir. E fui lá. Me esforcei, consegui 2, na terceira eu fiquei de DP. Mas para nunca mais. Falei, não posso repetir isso. Porque no segundo semestre eu tinha uma oportunidade de bolsa. E eu perdi aquela oportunidade de bolsa, porque eu estava de DP e eu não podia entrar com pedido de bolsa na DP. E no outro ano eu pude. Então eu tive ainda um custo financeiro em decorrência disso. Mas depois disso, queridos, eu falei, agora eu vou me aplicar. Agora eu vou ter excelência. Não por méritos meus, porque nos meus méritos, eu estava muitas vezes sendo negligente. E quando eu fui fazer teologia, queridos, foi outra realidade. Eu falei, não, eu acho que esse negócio é de Deus mesmo, eu não sei porque eu demorei tanto tempo para fazer esse curso. Por quê? Porque a gente entende que aquilo que Deus está nos dando, a gente faz com excelência e competência. Mas a faculdade que Deus me deu lá atrás, para a minha profissão, eu também deveria ter esse entendimento. Não só no curso de teologia, que eu fui fazer 10 anos depois. Lá eu deveria ter esse entendimento que Deus me deu. Eu preciso fazer com excelência e com competência. Aqui, quando eu faço aquilo que teoricamente é para Deus, que tudo se tornaria para a glória de Deus, eu também preciso fazer com excelência e competência. Não só aqui, mas aqui, queridos. A gente precisa entender que as oportunidades que Deus tem nos dado é para que a gente influencie esse mundo que nós estamos vivendo. Que tipo de luz você é, querido? Que tipo de sal você é nesse mundo que nós estamos vivendo? Que tipo de luz e sal eu e você somos nessa sociedade em que nós vivemos? E olha que interessante, queridos. No mundo secularizado, no mundo que a faculdade, que eu fiquei de 3 DP, os meus amigos da faculdade, não cristão, com o meu compromisso da igreja, já me chamavam de pastor. Lá atrás, nem eu entendendo as coisas, eu era conselheiro de embaixadores do rei, coisa batista bem antiga. E lá atrás, mas eu não estava exercendo a influência que eu deveria exercer com aquilo que Deus tem me dado, com as oportunidades. Mas o outro ponto que eu quero chamar a atenção é que não utilizar aquilo que Deus tem te dado como habilidade, não desenvolver, não ter excelência, ou ainda não utilizar com os valores e princípios do reino de Deus, é um problema sério. Lembra do que falei dos tipos e graus de liderança, de influência? É você não se desenvolver na sua carreira, é ser um profissional relaxado, que não entrega no prazo, e quando entrega não tem qualidade. É ser um péssimo aluno de 6 matérias, 3 exames. É ser um péssimo pai, mãe. Nós precisamos, queridos, buscar competência e excelência no que fazemos. E aquilo que fazemos, ter a percepção que Deus tem nos dado a oportunidade e fazer para a glória de Deus. Parar de usar apenas para o nosso benefício e servir ao Senhor e às pessoas, ser um bom exemplo de influência, o cara olhar e falar assim, uau, eu não quero ser um cara como esse só porque ele vai todo domingo para a igreja, mas ele ir todo domingo para a igreja, ele ler a Bíblia que ele diz que lê, tem levado ele a ser uma pessoa magnífica aqui no trabalho, justa. E aí as pessoas olham
e querem conhecer esse Deus. De tempos em tempos surgem termos e questões aí que viram modinha no nosso meio. E hoje na onda digital tem os influencers digitais, os influenciadores digitais. São os famosos do nosso tempo. Inclusive, no final do ano passado aí um jogador famoso fez um navio lá com o cruzeiro com seu nome e encheu desses influencers. É interessante que esses influencers, eles possuem grande espaço nas mídias, eles influenciam no processo de conversa das pessoas, de tomada de decisão, de compra de produtos dos consumidores. E muitas vezes eles são fontes de busca para opinião. Deixa eu ver o que esse cara está dizendo sobre isso. Eles estão sempre produzindo novos conteúdos, sempre interagindo com seus seguidores, possuem uma relação de proximidade com esses seguidores, estão postando fotos, stories, vídeos. E algum tempo atrás, falando sobre esse assunto de influencers, eu fiz uma pesquisa rápida na internet. E os top 10 aí de influencers no Brasil são apresentadores, cantores, jogadores de futebol, ator, atriz e outros que não dá nem para classificar em alguma categoria do mundo que nós vivemos hoje. E é interessante que alguns, em algum momento da sua vida, se declararam cristãos. Mas são gente que você olha para a sua postura e vive totalmente descomprometidos com a sua fé, que desprezam princípios e valores básicos descritos na palavra de Deus, que não possuem uma visão de mundo bíblica cristã. Eu não estou aqui e não quero desafiar você a criar um canal do YouTube e ser um influencer. Mas eu quero te chamar a atenção que nos nossos dias nós precisamos de cristãos que crescem em competência e que influenciam a sociedade em que nós vivemos. Em determinadas áreas do conhecimento, qual é o crente que você tem falando sobre aquilo? Para você ouvir um ponto de vista cristão. Participei uma vez de um congresso da Sociedade Bíblica do Brasil e no diálogo, na roda de conversa, tinha um representante de uma grande faculdade do nosso país e que leva um caráter cristão, mas que hoje forma pessoas profissionais de diversas áreas. E aí perguntaram para o professor, como que a faculdade de uma vertente cristã, ela seleciona os seus professores? Aí ele falou, primeiro a gente realmente busca um compromisso de fé. Mas ele falou, imagina na área X. Sei lá, ele pegou uma área moderna aí, tipo robótica, sei lá se isso é moderno. Mas vamos pensar em inteligência artificial aqui. Vamos pensar na área X. Que crente que eu tenho para selecionar para dar aula competente nessa área? Então, eu reduzo eu vou aumentando o meu leque de escolha. Então, primeiro eu preciso de crente. Nessa área tem crente? Não, não tem. Quem são os competentes dessa área? E aí as pessoas vão chegando nas suas mais diversas fés. Porque esse é o formato para a faculdade se manter como relevante no tempo que ela vive. Mas a minha questão é, por que nós não estamos lá? Nas mais diversas áreas. Ou nas mais diversas, eu estou dando um exemplo aqui, mas eu quero pensar num aspecto muito mais geral. Gerentes, diretores, escritores, autores, gente na internet, entre outros, que são comprometidos com o reino de Deus, profissionais bem-sucedidos, mas comprometidos com a sua fé, pessoas influentes na sua área de atuação e poderão testemunhar da sua fé, queridos. Uma vez eu participei de uma reunião e a minha chefe tinha um outro compromisso, e ela pediu para eu assumir a reunião. E eu estava com um dos médicos de um grande hospital de São Paulo e eu conduzindo a reunião. E eu ouvindo aquele cara falar, eu falei, se esse cara fosse pastor, que gostoso ouvir a voz dele. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Porque a minha não é boa de ouvir, eu sei, vocês estão me ouvindo aqui há 50 minutos, já deve estar com a Acaba, pastor.
Mas a daquele cara vocês iam estar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi assim, queridos, com Daniel e seus amigos. Pessoas que entenderam, não com a vida fácil, não fazendo um intercâmbiozinho, não pegando um aviãozinho e vamos passar férias lá na Babilônia. Não. Cativos, subjugados, mas pessoas que entenderam que receberam de Deus a sua vocação e exerceram com competência e excelência. Que entenderam que receberam de Deus uma missão para fazer diferença na história. Olha, Daniel 2:48, eu caminho para uma conclusão. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Queridos, os caras estão sendo formatados, mas Deus intervém, eles entendem, comprometidos com a sua fé, que Deus está fazendo algo diferente. E olha os resultados disso. Você conhece a história de Daniel? Foi fácil a trajetória dele? Dos amigos vai ser fácil? Só gente comprometida com a fé que consegue passar por isso. A minha pergunta para você é: como você é conhecido? Pela sua competência, pelo seu compromisso de fé com o reino de Deus, ou você é alguém desanimado com a sua vida profissional, com a sua vocação, e não tem nenhum compromisso com o reino, com a agenda de Deus na história? Daniel, como eu e você, vivia em um mundo caído, em um contexto sem compromisso com os valores da palavra de Deus, mas foi alguém comprometido com a sua fé, competente e que tinha excelência na sua missão. Alguém que foi influenciador e não influenciado pelo meio que estava vivendo. Alguém de forte influência, um influenciador, que fez diferença no meio em que vivia. Que atraiu pessoas para conhecer o seu Deus, através do seu exemplo de vida. Que influenciou reis de grandes impérios. É verdade que as nossas circunstâncias são diferentes da de Daniel. Mas a vida de Daniel nos desafia a buscarmos a presença de Deus em nossas vidas e a buscar a ter uma fé mais comprometida com o nosso Deus. Queridos, a vida de Daniel é um grande exemplo para nós. Mas existe alguém maior que Daniel. Existe alguém que tornou-se carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor. E na sua oração pelos seus discípulos e por todos os crentes, ele disse assim: eu não rogo para que vocês os tirem do mundo, mas os proteja do maligno. Ele também disse que os seus discípulos são sal da terra, são a luz do mundo. E se nós estamos nesse mundo, nós precisamos ser e fazer diferença. No mundo decadente e sombrio, nós precisamos ser sal e ser luz. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos demonstrar um amor maior, uma devoção mais profunda, um compromisso maior com a nossa fé e manifestar uma influência saudável nessa sociedade. Nós precisamos colocar na nossa agenda, na pauta da nossa vida, os valores e os princípios do reino de Deus, descrito na sua palavra. Queridos, nós precisamos entrar em segmentos da sociedade, lá no nosso trabalho, lá na nossa escola, enfim, onde Deus nos enviar. E não ser influenciador porque você é o cara chato, porque você quer orar antes da reunião, mas ser influenciador pelos padrões do reino de Deus. Poucos chefes aqui, poucas empresas, principalmente as maiores, vão permitir, eu já vi lugares permitirem,
você orar antes de uma reunião. Eu já vi numa empresa que eu trabalhei, eu ficava no andar da diretoria, a secretária do diretor abriu uma sala para ter um estudo bíblico lá dentro. Mas não é sempre que vai ser assim. Não é todos os lugares que vão ser permitidos. Mas a nossa vida, a nossa conduta, os nossos valores do reino, a nossa vida cristã está falando o tempo todo. E a gente pode influenciar pelos valores, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua verdade, pela sua bondade. Queridos, nós precisamos, e eu quero encerrar com isso, de arrependimento, de quebrantamento, de transformação de mente e de coração, se nós percebemos que os nossos compromissos, os nossos valores, não estão alinhados com a palavra de Deus. E dizer, Senhor, usa a minha vida. Senhor, quero ser usado. Lá no trabalho, lá na escola, ao abrir a Bíblia com os meus filhos, nas nossas conversas, usa a minha vida. A minha pergunta, para encerrar para você, é exatamente essa. O que tem norteado a sua vida? O que tem norteado o seu coração? Você está comprometido com os valores do reino de Deus? Ou se alguém jogar lá um comandinho de delete, formata facinho, porque não está blindado. Só há uma forma de blindar nosso coração, queridos. É através de Cristo Jesus. Dizer, aqui ó, carrega as marcas. Foi purificado, foi lavado, foi transformado pelo sangue do Cordeiro. É quando o inimigo chega, tentando lá dar os comandos, não consegue, porque foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Só há uma forma de exercermos influência relevante nessa sociedade, sendo marcado pelo sangue do Cordeiro. E dizendo, Pai, o Senhor me criou para louvor da sua glória. E eu quero viver para a sua glória, lá na minha casa, lá na minha escola, lá no meu trabalho, e aqui na minha igreja. Por onde o Senhor me enviar, eu quero que as pessoas vejam o reino de Deus vindo até nós. Ao apresentar esse relatório, ao dar essa aula, ao cuidar dessa criança, ao limpar uma cadeira, ao fazer o serviço mais diverso, eu quero que as pessoas percebam que tem alguém que entendeu para que foi criado. E faz para a glória de Deus. Ao dar uma aula na EBD, ao tocar um instrumento, a pregar a palavra, a fazer qualquer coisa, que as pessoas olham e digam, uau. As pessoas estão entendendo que foram criados por onde Deus enviar, para dar glória ao nome dEle. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você nesse momento. Pai, aqui está a sua igreja. Aqui está o seu povo que conhecem o Senhor. Povo que um dia entendeu o chamado, se rendeu a esse chamado, ó Pai, a essa vocação de primeiro ser no Senhor. Ó Deus, mas ao longo da nossa vida, nós vemos e nós nos espelhamos em pessoas tão comprometidas com a sua fé. E como isso alegra o nosso coração, em saber que na nossa jornada de vida cristã tiveram pessoas comprometidas, que nos inspiraram, que nos influenciaram. Mas como nós temos percebido, ó Deus, um grupo de pessoas
talvez ainda não a maioria, mas um grupo de pessoas com grande representatividade, que são totalmente descomprometidas com a sua fé, ó Pai. Curtem vir na igreja, nos programas da igreja, bater um papo, ter um linguajar de crente, mas não tem um compromisso com o Senhor. E como eu digo, o compromisso, o Senhor sabe que não é um compromisso de pode ou não pode, mas é uma vida com o Senhor. Pessoas que particionam a sua vida e acham que estar lá na escola é um peso, mas estar aqui na escola bíblica dominical engrandece o seu nome. É verdade que a escola bíblica dominical engrandece o seu nome, mas a escola que nós estudamos também engrandece o seu nome. Pessoas que se sentem felizes por trabalhar na igreja, por fazer para o reino, naquilo que chama como reino, mas não percebem que lá no trabalho também estão participando daquilo que o Senhor está dando. É verdade que o Senhor chama e seleciona pessoas para se dedicarem exclusivamente para isso, ó Deus, mas não é para todos que estão aqui na sua igreja, nessa noite. E até mesmo aqueles que o Senhor chamou, o Senhor selecionou para um ministério específico, ainda tem tempo que precisa viver esse processo, como eu e tantos outros viveram e têm vivido. Mas o que nós queremos nessa noite te pedir, ó Pai, nos ajuda a ser mais comprometidos com a nossa fé. Nos ajuda a ter excelência e competência naquilo que o Senhor tem nos dado para fazer. Nos ajuda a ter percepção que aquilo que o Senhor tem nos dado deve ser para a glória do Teu nome. Pai, se há alguém aqui nessa noite que ainda não entendeu que precisa de um Salvador, que precisa de um Senhor, que somente pode ter esse compromisso de fé e essa excelência conforme o Senhor deseja por meio de Cristo, que essa pessoa se renda a Cristo Jesus. O Cristo Jesus que morreu pelo perdão dos nossos pecados e que nos coloca em relacionamento novamente com o Senhor. Que perceba que lá na criação, ainda antes do pecado chegar, o Senhor já não tinha nos dado relacionamento com o Senhor. O Senhor já não tinha nos dado trabalho. O Senhor já tinha nos dado família. E nós só podemos viver novamente relacionamento com o Senhor, família e trabalho, como o Senhor deseja, para engrandecer o seu nome, se estivermos em relacionamento com o Senhor. Nos esvazia de nós mesmos e nos enche de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Viver pra mim